Agora, finalmente, para conversar com o prefeito Ricardo Almeida, que já está aqui no estúdio. Como vai, prefeito? Bom dia. Bom dia, Romário. Bom dia a todos da Rádio Regional. Imenso prazer em estar aqui novamente. Prefeito, vamos começar falando sobre os precatórios, que é o assunto da vez. Como já é de conhecimento de todos, a Justiça determinou, o pagamento dos precatórios que chegam a 10 milhões de reais. Inicialmente, prefeito, seriam 1 milhão de reais que seriam descontados do FPM, isso mensalmente, mas aí essa parcela foi reduzida. Queria saber como está nesse momento a situação, que o senhor nos atualizasse sobre essa questão. Romário, é uma questão bastante importante a ser frisada. Tive uma reunião com a CDL a respeito disso, porque, querendo ou não, comprometeu a festa de agosto em si, a festa do Bom Conselho. E esses valores a serem bloqueados comprometem o serviço essencial do município num todo. E eu estou tendo que me desdobrar em vários, posso dizer assim, para que mantenha o município em seu devido andamento. Esse precatório é um processo da época de 2008, em que vários funcionários realmente têm o seu direito a receber, os seus direitos trabalhistas a receber, e gerou um montante equivalente a isso que você falou, mais de 10 milhões de reais, E ocorre que, diante de todo esse trâmite processual desses anos todos, caiu agora, justamente no final da nossa gestão. Uma parcela de R$ 937 mil por mês, que foi bloqueado mês passado, e nós entramos com uma medida recursal para que esse valor diminuísse. A nossa pretensão de diminuição para parcelas era de 215 a 235 mil, o que, teoricamente, já é uma parcela alta para o município, tendo em vista que existem também outros bloqueios, não é somente desses processos. Existem dívidas com o INSS, de gestões passadas também, existem outros precatórios de gestões passadas também. Então, você acumulando já esses valores com mais esse atual agora, imagine como não ficaria. Então, assim, esse valor que foi bloqueado de 937 mil, nós conseguimos uma redução para 581 mil reais, Mas o valor de 581 mil reais também ele é bastante alto. Ele está bem além do que a gente previa. E deixa o município realmente numa situação inviável em termos administrativos. É claro que a gente está fazendo todo o esforço possível para que a gente mantenha as contas em dia. E isso comprometeu, sim, a festa do Bom Conselho, que seria realizada toda no mês de agosto, E aí nós fizemos essa divisão de momentos para que também a população continue usufruindo dos eventos festivos, o comércio continue vendendo, e essa também é a nossa preocupação. Temos um processo em Brasília, que é a última medida judicial, visando diminuir essa parcela para um valor que o município realmente possa pagar e continue gerindo seus compromissos de acordo com suas possibilidades. Mas esse valor ainda que está aí, Romário, realmente é um valor muito alto a ser descontado todo dia 10 de cada mês. É um valor que, por exemplo, já no próximo dia 10 de agosto, que é o próximo repasse financeiro maior do mês, praticamente nós vamos receber líquido aí seus 800 mil reais. Imagine, vai bloquear 581. Ou seja, o valor que sobra, dificilmente conseguiremos pagar a folha, iremos conseguir pagar os compromissos do mês. E nós já estamos aqui planejando e vendo o que fazer diante dessa situação. Prefeito, agora a oposição tem dito, inclusive o vice-prefeito Jackson Almeida, diz que em 2019 foram gerados novos precatórios e que o senhor foi notificado em 2022 para pagar essa dívida, negociar essa dívida, e o senhor não o fez. Isso procede? Olha, nós tivemos uma audiência sobre esse processo esse ano. E tentamos fazer um acordo. Umas 3 ou 4 vezes tentamos acordos de acordo com as possibilidades do município, E, na realidade, não obtivemos êxito. Claro que os advogados também querem parcelas maiores para receberem seus honorários mais rapidamente. E essas tentativas de conciliação, elas ocorreram. As datas eu não me lembro. Com certeza, em 2024, houve essa audiência que eu mesmo participei. Porém, sem êxito do acordo, Chegou um momento até que o conciliador até entendeu a situação do município, porém os advogados não concordaram. Existem vários advogados no processo e tem que haver um entendimento de todos para que haja um acordo. E por que não houve o acordo, prefeito? Porque cada advogado são quase 200 funcionários, que tem direito a receber, Romário. E
esses recebimentos vão de acordo com uma escala, de 1 a 200. Então, assim, tem advogados que têm seus clientes para receber em números 180, 185. Então, uma parcela maior, teoricamente, os seus clientes, que são os últimos da fila, tendenciosamente recebem mais rápido. Então, assim, alguns advogados queriam receber primeiro os seus clientes de 1 a 10, vamos supor, queriam fazer o acordo. Os que estavam com seus clientes por último não queriam uma parcela maior e assim não houve a conciliação. Ok, a gente vai continuar comentando sobre esse assunto ao longo da entrevista, mas passo aqui para a Isabela Silva. Prefeito, vamos falar sobre a festa, que está sendo um assunto muito comentado. Como foi, prefeito, tomar essa decisão? Foi difícil de alterar a festa, dividir em duas? Como o senhor acha que a população está encarando isso? Olha, claro que de início houve uma estranheza por parte da população, tendo em vista que a festa do Bom Conselho ela é sempre no mês de agosto. Quando a gente propôs essa nova ideia de fazer uma outra parte em setembro, inicialmente houve uma estranheza, como eu disse, né? Outros de imediato também já encararam de uma forma bastante positiva, né? Porque, querendo ou não, há uma movimentação no município nos 2 meses, agosto e setembro, né? E agora, até então, pelo que eu converso com a população realmente quer experimentar esse novo evento no mês de setembro, né? Essa divisão aí já está um pouco que assim, já está um pouco assim que a população concordando nesse sentido. A população em si, quando eu falo no geral, lojistas, comerciantes e a população no geral, é uma experiência que, quem sabe, também possa dar certo, né? Vamos ver. Eu acho que não, a rejeição é forte, viu? Não, pois mas assim, a rejeição pode ser forte, assim, mas não ocorreu ainda. Ocorrendo, né? Mas o problema não é nem o mês em si, o problema é o recurso que é o principal. Agora, um evento em 2 meses não é interessante, prefeito, até porque aqui em Fátima, cidade vizinha, tem uma festa e é uma festa de tradição. Setembro é o mês de Fátima. Exato, não é um mês de Fátima. O em evento, relação à festa, qualquer evento pode fazer um município em qualquer tempo, não é um mês de Fátima. Eu falo no sentido... Como agosto também não é um mês de Cicero Dantas, sim, né? Não. Falou discordo completamente. Festa não é agosto. um mês do município, é um mês de tradição do evento. Porém, o evento, se não fosse festa do Bom Conselho em setembro, poderia ser outro tipo de festa, uma micareta. Existe festa de agosto em setembro, prefeito? A festa chama-se Festa do Bom Conselho, não é festa de agosto. O agosto é referência do mês festivo. Pronto, então dentro dessa temática... Mas com tudo isso, não estou dizendo que o mês de setembro está correto em ser feito, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo assim, mas não é o mês de Fátima, é isso que eu estou me referindo. Né? E estamos proporcionando a festa dessa forma em decorrência de recurso financeiro, não é nada mais do que isso. Se o município tivesse orçamento, tivesse dinheiro, faremos em agosto sem problema nenhum. Mas jamais eu vou colocar o funcionalismo público em risco e nem o serviço essencial também do município em risco. Isso eu não posso fazer, entendeu, Romário? Entendeu, Tony? Então, é verdade. A questão é essa. O prefeito, dentro dessa temática ainda da festa, o ex-prefeito de Cicero Dantas, o Eldon, concedeu entrevista aqui à Rádio Regional e falou sobre essa mudança também. Ele, na ocasião, falou para a nossa reportagem que o senhor mudou justamente para fazer política a festa para o mês de setembro. Isso para deixar seu candidato, hoje já teve a convenção, já pode dizer candidato, mais próximo da população, porque, segundo ele, o senhor já sabia da decisão da desembargadora em relação ao precatório, né? No caso, que não estaria mais sendo descontado os 930 mil, e sim passou a ser descontado 581 mil, como já foi falado. E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, que quando o senhor convocou a reunião com a CDL, já sabia realmente que o valor de 900 mil não estava sendo mais descontado, e sim 581. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. É realmente uma estratégia de poder... já que não tem mais showmícios, de aproximar seu candidato da população? Ô, Tony, veja bem, primeiro que eu não tenho como saber uma decisão da desembargadora. A justiça, ela mantém suas decisões e intima as partes posteriormente. Segundo, é um absurdo esse rapaz que chegou aqui, esse ex-prefeito que chegou aqui, falar que eu estou fazendo algum tipo de apologia política para setembro. Quem mais sabe é ele da irresponsabilidade cometida por ele na péssima gestão que ele fez. Uma pessoa deixar um rombo nos cofres públicos agora de 10 milhões de reais, quer vir aqui na rádio conversar besteira? Pelo amor de Deus, veja.
Todos aqueles funcionários têm direito a receber seus direitos trabalhistas da época, Romário, Isabela. Isso aqui não se discute, o município tem que pagar. Agora veja, funcionários da época desse ex-prefeito que teve aqui, que não tinham quaisquer direitos trabalhistas resguardados, que existiam até funcionários no hospital que trabalhavam sem quaisquer equipamentos de proteção, inclusive riscos de serem contaminados, se é que não foram, trabalhando de chinelo, sem qualquer tipo de equipamento de proteção, para que evitasse contaminação. Garis, então, não tinham seus direitos garantidos. Inclusive, existem até documentos comprobatórios de que garis que tinham 30, 35 anos de idade com aparência física de 60, 70 anos, porque sequer tinham um protetor solar. Quando você vai falar em professores, boa parte deles estão aí nos processos para receberem. Não tinham seus direitos cumpridos, inclusive regências de classe, vantagens incorporadas. Então, assim, um ex-prefeito desse vir aqui, dar desculpa que eu estou querendo colocar a festa do Bom Conselho para setembro, para fazer apologia política, pelo amor de Deus, é uma pessoa que não tem argumento nenhum, não tem credibilidade nenhuma para falar à população as besteiras que ele fez no passado e deixou no presente. Isabela. Austeclin. Guilherme. É bom você comparar a Isabela e a Austeclin, né? Obrigado. Tranquilo. Vamos falar de coisa séria aqui. Prefeito, eu gostaria de voltar ainda da questão das responsabilidades. E até então gostaria que você fosse meio claro aqui, ou todo claro com a população de Cícero Dantas. Vamos lá. Essa questão de 2008, trazer responsabilidade até então, você é o gestor. Sim. Você é o gestor. Então, quem que está errado? Quem está com a verdade? É você ou quem estava lá em 2008? Ué, mas qual verdade? A verdade já está sendo esclarecida. Existem os bloqueios, existe o processo e basta eu trazer os processos aqui. Inclusive está no meu celular, posso passar tudo aqui e deixar à disposição da Rádio Regional. Inclusive o próprio sindicato, o presidente Ambrósio, vocês podem convidar aqui na rádio e ver de quem era essa culpa à época que gerou esse montante financeiro para hoje. Isso é simples, mas não tem o que ver. o senhor também não pagou, prefeito? Não é que eu não paguei. São 8 anos. Não é que eu não paguei, Romário. Isso aí, mas, desculpe dizer, você está falando de uma situação que, assim, como se Dr. Ricardo tivesse culpa. Esses funcionários são daquela época. Mas a oposição o município é responsável porque eu estou como gestor, né? Então, assim, a conciliação de minha parte, ela tentou ser exitosa. Porém, não houve essa conciliação, como eu disse, e o que gerou esses bloqueios é absurdos. Mas essa conta foi virando uma bola de neve, e o senhor ficou 8 anos no poder. Sim, porém, durante esses 8 anos haviam algumas tramitações judiciais e o processo não havia transitado em julgado até então. O transitado em julgado é sendo finalizado. E agora já pegamos já em fase de execução e ocorreu essa situação. De 4 milhões, a dívida foi para quase 11, foi isso? Exatamente, porque a atualização de valores, né, daquela época para cá, né, Tony? E não houve acordo, os ex-gestores que passaram? Nenhum. A Arlete tem culpa nisso aí? Olha, eu não posso precisar se alguns funcionários porque na realidade são 2 processos que geraram esses precatórios, né? Pode ter ocorrido de alguns desses 200 funcionários terem pleiteado direitos trabalhistas no final da gestão da ex-prefeita Arlete. Mas, assim, como são vários funcionários, nós temos que fazer uma apuração total. Porém, nós temos essa absoluta certeza que isso é da gestão de 2008. Ô, prefeito, mas ainda voltando aqui, com referência a essa questão de fatiar a festa, eu queria também uma clareza sua, porque uma coisa de 2008 vinha afetar a festa em 2024, então essa clareza que a gente quer aqui por parte do senhor, de nos trazer fatos contundentes com referência a essa questão. 2008 afetar 2024. Mas é decisão judicial, né, Guilherme? Decisão judicial não se discute, se cumpre. Se esses precatórios caíssem no mês que vem, a festa de agosto estaria sendo realizada normalmente, a festa do Bom Conselho. Mas, infelizmente, caiu numa época que nós não havíamos previsão de acontecer. Agora, Romário, rapidinho aqui. Com referência a essa questão, o outro descumpriu, eu não descumpri. Já que você não descumpriu, você pagou alguém? Você chegou a pagar algum precatório, mesmo que seja pequeno ou grande? Eu estou falando em termos de valor. Chegou a pagar na sua gestão? Porque você está aí praticamente fechando 8 anos. Pagou alguma coisa ou só simplesmente descumpriu? Porque, pelo visto, 2008 descumpriu. Você também está descumprindo? Não, Guilherme, veja bem, não é que o Dr. Ricardo está descumprindo nenhum precatório, mesmo porque os precatórios eles ocorrem em bloqueios, como está ocorrendo agora. Não é que eu descumpri.
Isso são processos de gestões anteriores que foram detectados todos esses direitos trabalhistas e agora eles já estão em fase de recebimento. Porém, de lá para cá, outros gestores entraram e eu sou o atual. Então, não é que o doutor Ricardo não pagou. Foi eles que não cumpriram os direitos trabalhistas que gerou esse montante que agora está havendo bloqueio. Se tivessem preservado os direitos trabalhistas, assim como o doutor Ricardo faz nesses 8 anos, se tivessem preservado esses direitos trabalhistas, não estaria ocorrendo esse problemão que está ocorrendo agora. Mas, prefeito, peraí. A oposição mergulhou nessa questão já há mais de um mês que tem se questionado. Só agora o senhor veio aqui, portanto, a tornar-se público o manifesto vindo, portanto, da oposição. Por que essa demora toda? Por que não essa agilidade? Ou você não se preocupa, portanto, com aquilo que se fala, diante até da sua própria gestão? Porque essas coisas também tem que ter clareza, prefeito. Mas eu acho que eu estou sendo mais claro do que água mineral. Não estou falando em não responder. Não é. Peraí, prefeito. Peraí. Vamos lá. Eu não sei se você está me entendendo. Eu estou falando na demora de se responder. Mas o nosso secretário você vai falar. Veio, só um minutinho. Eu me pronunciei nas rádios. Você vai falar, prefeito. Você vai falar. Peraí. Eu estou falando o tempo ágil de se responder. Mas aí aconteceu a coisa o mês passado. A festa de agosto vai ser fatiada aí, se tomou uma proporção e ninguém sabia de nada, só agora que a gente está vendo com clareza aquilo que você está colocando. Então, por que essa demora? É isso que eu estou questionando, prefeito. Guilherme, como eu disse, o nosso secretário de Finanças ele já havia se pronunciado. Eu tive com a CDL, fiz reunião com a CDL, expliquei os vários motivos. Eu estou utilizando a imprensa já em fase final de nossas decisões, né? Por exemplo, a festa do Bom Conselho, ela houve essa decisão e agora a gente já tem divulgado amplamente isso. Assim, então, a posição, a satisfação, ela houve desde o início pelo nosso secretário de Finanças e até alguns meios de comunicação que nós temos. Essa situação, ela via sendo conversada. Agora, sim, esse esclarecimento melhor que eu estou dando agora, eu concordo. Agora, sim, os fatos eles já estavam narrados, eles já estavam sendo divulgados. Bom, o que eu queria colocar aqui voltando à questão do vice-prefeito, que esteve com o senhor ao longo desse tempo todo aí, e hoje está na oposição. Mas ele disse que essa mudança na festa de agosto não tem relação com precatórios. Por isso que eu sempre insisto nisso, e eu quero ouvir do senhor, porque ele disse que centenas de servidores foram contratados para trabalhar em apenas 2 meses, isso em ano eleitoral. E teria inchado a folha de pagamento, e esse seria o motivo para fatiamento da festa. Quero ouvir sobre isso. Olha, Romário, estou completando 8 anos de gestão, né? E nunca ocorreu esse tipo de situação. É claro que hoje o Jackson Almeida está na oposição, ele tem que ter os argumentos dele, sejam fictícios ou não, ele vem dizer o que ele acha que deve, né? Oposição é oposição. Agora sim, a troco de quê, doutor Ricardo, né? Como o Tony Filho falou, vamos lá, vamos botar as claras aqui. A troco de quê? Doutor Ricardo não iria fazer uma festa do Bom Conselho, ainda mais, vamos lá, ainda mais em ano eleitoral. Era o contrário. Para você ver que a argumentação dele é pífia, não tem qualquer tipo de sustentação, né? Por ser o ano eleitoral, era que eu tinha que fazer uma festa melhor ainda do que a dos outros anos. Mas é como eu disse, eu estou priorizando os funcionários do município e os serviços essenciais do município. A festa é importante e não há dúvida, né? Quem resgatou as festas aqui de Cícero Dantas? Dos povoados, da cidade, da festa de agosto, como a gente está chamando, da festa do Bom Conselho, foi o doutor Ricardo. As gestões foram? Não. Ao contrário, fizeram foi acabar com as festas. De povoado não tinha, vamos falar aqui, a de povoado não tinha mais. As festas de agosto, cadê? Alguém lembra da festa passada? Que banda foi da gestão passada? Não lembra. Então, assim, essa argumentação do Jackson Almeida aqui, essa balela que ele vem dizer aqui, porque hoje é a oposição de que o doutor Ricardo não quer fazer a festa, que está pendurado de cabide de emprego, isso é narração de quem é oposição. Foram contratados servidores ao longo desse período? Os servidores, eles são contratados, são exonerados, isso vai variar de acordo com cada pasta, com cada justificativa. Existem, assim, vários setores que dependem de contratações. Quando nós não dependemos, não contratamos, isso é bastante relativo, Romário. Assim, qual o gestor que não contrata? Né? Não estou me comparando a nenhum, mas vamos lá, qual o gestor que não contrata? Quais os serviços que nós não precisamos? Né? Então, esses que a gente não precisa, claro que a gente dispensa o funcionário, né? Ou se mantém no decorrer do seu trabalho que a gente necessite. Agora, assim, são argumentos assim de quem é a oposição. Mas foram centenas de funcionários temporários? Não. Esses funcionários que eu estou contratando há 2 meses,
Não tem lógica uma situação dessa. Porque se o seu contrato, evidentemente, vai ter que pagar. E isso Sim. repercute na folha, né? Não, com certeza. Não tem. Agora, esse fato de contratar por 2 meses, contratar 3 meses, ele quer, tipo assim, caracterizar uma questão eleitoreira, uma questão de que eu estou vinculando uma questão política com funcionalismo, que não tem nada a ver. O fato é que realmente a situação do município tornou-se preocupante, isso não resta dúvida, porque você tem um bloqueio, Romário, como a gente está comentando aqui, de quase, agora atualizada, de quase R$600 mil por mês, é uma parcela, assim, que impacta nas contas públicas, não resta dúvida. Aí agora o papel da oposição é esse, é dizer que dá para fazer festa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, a gente encara Mas na a oposição, normalidade. prefeito, alega que, na verdade, essa decisão saiu depois que o senhor já sabia que realmente tinha diminuído. Olha, vamos É isso que lá. eles alegam. Não, é como eu disse, a Quando alegação o de senhor oposição... agendou a reunião com a CDL, foi na quinta e na segunda-feira a desembargadora já tinha dado ok para diminuir a parcela. Olha, Tony, ok, tudo bem, eu não tinha sido notificado, mas vamos lá, no outro dia fui notificado e diminuiu de 937 para 581 mil. Salvou o município? Não, o município continua com uma parcela enorme de R$581 mil por mês. É isso que eu quero deixar bem claro para a população, que dá a impressão que o município se livrou do problema, dá a impressão que agora o município consegue pagar suas contas normalmente. E não é isso que está acontecendo. Nós ainda estamos aqui aguardando o resultado de um último processo em Brasília para ver se a gente consegue diminuir essa parcela ainda significativamente. Lembrando que os funcionários, Romário e Isabela, os funcionários têm direito a receber os seus direitos trabalhistas pela irresponsabilidade do gestor anterior, certo? Mas assim, é claro que a gente quer pagar uma parcela de acordo com as condições econômicas financeiras do município, que não venham atrapalhar os serviços essenciais do município. Essa é a nossa preocupação. Ô, prefeito, ainda com referência à questão da festa, eu queria que você deixasse bem claro aqui, porque ainda clarear até a minha própria mente. Como é que se planejou, portanto, a festa sendo dividida em tão um pouco espaço de tempo? Porque qual é a receita de agosto? Não é com referência a setembro. O porquê que só setembro dá para pagar a festa dividida em 2 momentos? Estou falando se é em um curto período. Vamos dizer que a festa aconteceria depois do dia 15 de agosto. Aí não vai nem 30 dias, já se tem outra festa. Então, por que esse planejamento não foi feito para poder fazer a festa em uma data só? Simplesmente pelo fato que eu já estou aqui dizendo, Guilherme, por dinheiro. Se tivesse condições, nós fazíamos Mas todas é pouco numa data tempo, só. prefeito, é pouco tempo. Sim, é um pouco tempo que durante, 30 dias, de um período para o outro, eu posso tentar conseguir bandas através de apoio do governo do Estado, posso tentar conseguir bandas através de alguma emenda parlamentar que possa ser auxiliada junto ao município. Então, assim, de um mês para o outro, a gente tem assim um tempo hábil de tentar conseguir recursos para complementar o valor da festa, tendo em vista que de recursos próprios para fazer a festa toda tornou-se inviável. Então, assim, é como eu disse, porque está dando uma impressão que o doutor Ricardo não quer fazer a festa. Não é isso. Repetindo, o que eu não faço, de forma alguma, é prejudicar o funcionalismo público do município e os serviços essenciais do município. Ainda mais em se tratando de precatórios ocorridos por irresponsabilidade total desse gestor anterior que veio aqui falar besteira. O Muito prefeito. bem, eu vou precisar fazer um intervalo, Tony Filho. Pronto. Então já a gente volta a conversar com o prefeito. Estamos de volta, 9h51, conversando com o prefeito, Dr. Ricardo Almeida, de Cícero Dantas. Com você, Tony Filho. Verdade. Então, prefeito, a pergunta que eu vou fazer em relação ainda ao grande evento que seria agora em agosto, ficou para setembro, a chamada Festa de Agosto. Então, eu gostaria de perguntar se não houve realmente um planejamento, porque sabemos que esse bloqueio agora foi faltando um mês para a festa e antes não teve assim a sua equipe, uma organização financeira para, ou até mesmo fazer algumas contratações antecipadas para poder manter a festa na data correta e também qual a parceria do município com o governo do estado em relação a esses grandes eventos nos municípios, principalmente no município de Cícero Dantas. Perfeito, Tony Filho, perfeita pergunta. Todos os anos nós fazemos um planejamento dessa festa, que é a maior festa do município, lógico. E nós fazemos esse planejamento, contratamos bandas com antecipação e fazemos essa programação festiva. Porém, porém, quando você tem R$1 milhão bloqueados numa conta, né?
que é justamente aquelas economias que a gente tenta fazer, são arrecadações que a gente já vê previsibilidade para pagamento das bandas. Quando ocorre R$1 milhão de bloqueio, qualquer planejamento vai por água abaixo. Tanto é assim que nós queremos fazer a festa do Bom Conselho em 2 momentos, como a gente já vem dizendo. Então, assim, esse mês passado de julho, dia 10, nós tínhamos a previsão do valor do 1% constitucional, que é um dinheiro extra que os municípios recebem. Todos os anos, por exemplo, a gente utiliza esse recurso para pagar parte das bandas. E assim iria ocorrer esse ano. Contudo, com esse bloqueio, aquele planejamento que a gente fez, como disse, ele teve que ser desfeito. Sem dinheiro, não há planejamento, e foi isso que ocorreu, né? É como, eu até dei um exemplo aqui nos bastidores, é como você planejar ir para um médico, em Salvador, digamos assim, encher o seu tanque de combustível e no outro dia você não ter gasolina nenhuma para ir para Salvador, né? O tanque furou ou alguém furtou seu combustível. Então, aquele seu planejamento de ir no médico, de percorrer esses 320 quilômetros, ele vai por água abaixo. Você agora tem que ter outras ideias e reformular aquele planejamento anterior. Em relação à parceria com o governo do Estado, porque geralmente tem a Secretaria de Cultura lá do Estado, a Salfutur, que era a antiga Bahia Tursa, né? É a antiga Bahia Tursa, que, na verdade, tem essa parceria com os municípios. Em relação a essa parceria, como é que funciona? Olha, Tony Filho, essas parcerias do governo do Estado com o município, elas sempre existiram. Ano passado nós conseguimos, por exemplo, a banda O Zezo, né? Isso. Conseguimos também Parangolé, de patrocínio do governo do Estado. Esse ano, por enquanto, o governador Jerônimo ele só disponibilizou apoio financeiro para festas para o São João, né? Vários municípios conseguiram e mesmo assim houve uma limitação de valores. Alguns municípios com mais habitantes receberam até 400 mil, outros 150 mil menores. Então, mesmo assim, os patrocínios ainda foram poucos, né? E com relação às bandas, ainda não houve disponibilidade após o São João, né? Então, assim, durante esse período de tempo aí, até setembro, eu irei no governo do Estado, irei até o governador, seus assessores, e tentarei ver a possibilidade do governo do Estado nos patrocinar com algumas bandas. Guilherme. Pois é, prefeito, ainda a festa de agosto está rendendo e rendendo muito. Mas eu volto aqui. Eu há de convir com o pensamento do Tony Filho quando se fala. É certo que decisão judicial não se discute, se cumpre. Mas ainda até dentro desse planejamento até então feito, prefeito, esse é o último ano de mandato, portanto, do prefeito Ricardo. Né? Posso até que mas eu precisaria fazer uma festa à altura do último ano de mandato do prefeito Ricardo. Agora, eu quero saber até então do prefeito, então, das responsabilidades com essa questão de credores e funcionários públicos. É prioridade, portanto, já que houve essa desorganização financeira diante do que foi retirado do município para pagar precatório, o que é prioridade, portanto? É fazer uma festa à altura, portanto, do último ano de mandato ou manter aquilo que está sendo mantido, folha de pagamento dos servidores, sem atraso, e se for observar, a gente já presencia que as coisas não estão mais bem organizadas justamente por isso, prefeito. Olha, Guilherme, eu sempre bati forte nisso, em todas as emissoras de rádio, em todas as redes sociais. Nossa prioridade é sempre funcionalismo público. E, claro, juntamente com isso, que se mantenham todos os serviços essenciais do município, né? Essa é a prioridade, né? Claro que a festa é muito importante, não se discute, e quem mais gosta de festa é o Dr. Ricardo. Quem mais trouxe os melhores eventos durante a sua gestão foi o Dr. Ricardo. Nós trouxemos aqui, relembrando, Wesley Safadão para cá, que foi inédito. O primeiro município da região a trazer esse artista foi Cícero Dantas. O primeiro artista, Bel Marques, a se apresentar no município de interior foi Cícero Dantas. Então, assim, quem mais investe... Desculpa mais uma vez. Então, quem mais investe em festa, quem fez as melhores festas do Bom Conselho foi a nossa gestão. E isso já está comprovado. Então, assim, isso... Nós tendo saúde financeira à época, conseguindo manter os funcionários em dia, então a gente fez esse planejamento, conseguiu pagar aquelas bandas à época, entre outras também bastante famosas. Agora, como digo, a situação hoje, infelizmente, mudou um pouco.
essa situação de precatórios a serem bloqueados mensalmente no município realmente tirou todo e qualquer planejamento. Não é só o Dr. Ricardo sendo gestor, não. Qualquer outro gestor, Tony Filho, Romário Guilherme, qualquer outro gestor faria a mesma coisa. Eu não posso fazer uma festa completa, digamos assim, durante o mês de agosto e comprometer o funcionalismo público e os serviços essenciais do município. Saúde, educação, assistência social, infraestrutura, entre outros. Você já tem o valor, prefeito, então, o número descontado para pagar precatório esse ano? Porque você diz assim, as outras festas a gente parou para se organizar. É por isso que a gente está querendo aqui clareza por parte do senhor. Pois não, vamos lá. As outras festas o senhor se organizou e aconteceu. Porque trazer Belmax, quem sabe se não foi essa questão que os pesou agora. Mas eu tô não, mas só um minutinho, deixa eu concluir. Eu estou perguntando a você se houve falha no mesmo planejamento que aconteceu, portanto, nos anos anteriores. Não tiveram bloqueios. Peraí, prefeito. Guilherme, mas não tiveram bloqueios nos anos anteriores. Prefeito, eu estou com uma palavra, por favor. Seja igual eu estou sendo com você. Vamos lá. Recíproco. O que aconteceu, que eu estou perguntando, com referência à questão dos descontos. Os descontos, se você tem o número de quanto foi descontado, portanto, já do FPM, que é esse que se pode se gastar com festa, e o mesmo planejamento não foi feito como os anos anteriores, portanto, da sua gestão. Guilherme, é como eu disse, nos anos anteriores não houveram esses bloqueios de R$1 milhão, né? Então... Mas não chegou mês de 1 milhão, prefeito? 581 mil. Eu perguntei agora, né? Quantos meses foi descontado esses valores? Foi o primeiro mês agora, dia 10 de julho, e a partir de 10 de agosto continuaram esses bloqueios, coisa que não houve nos anos anteriores. Claro que haviam bloqueios, mas não nessa proporção. Então você já sabe, daqui até o final do ano, o novo gestor vai estar com essa responsabilidade, portanto, descontando o dinheiro do FPM para pagar a precatória. Exatamente isso, Guilherme. Então é bastante preocupante, inclusive. Ô prefeito, qual é a data de setembro? As datas, os 2 dias? Já tem essa data? A data, Romário, prevista será dia 14 e 15 de setembro. A data prevista, mas então, nós iremos dar ampla divulgação. Segunda semana do mês. Segunda semana do mês. Tá certo. Bom, a gente quer agradecer aqui a participação do prefeito Ricardo Almeida nesta manhã ao nosso programa Tribuna Livre. Prefeito, algo mais que o senhor quer acrescentar, que a gente não questionou aqui, que o senhor acha interessante? Olha, Romário, eu agradeço pela oportunidade de falar com clareza sobre essa situação ao qual o município está atravessando, né? Deixar a população bem tranquila com relação ao funcionalismo público, como já disse várias vezes aqui nesse momento, e também com relação aos serviços do município. Da mesma maneira como a população se preocupa com a festa, que é uma vez no ano, a população também se preocupa com o andamento normal dos afazeres do município. Então, assim, eu quero deixar bem tranquilo. Desculpa, pessoal. Eu quero deixar bem tranquilo que o município está resguardado com relação aos seus compromissos mensais, né? Em termos de funcionalismo e tudo. É claro que não é fácil agora mantermos todas as contas em dia como a gente vinha fazendo. Com esse bloqueio inesperado mensal, isso realmente nos prejudica bastante, né? Mas, enfim, a festa é importante? Estamos fazendo aqui uma mega alvorada com várias bandas também de renome nacional, uma missa do vaqueiro também bastante solicitada com bandas também que a população vinha pedindo, uma festa religiosa dia 15 de agosto também com uma artista renomada nacionalmente. Então, assim, nós estamos fazendo o possível para manter todos esses compromissos também festivos que já são tradição, né? Agora sim, é bom justificar para a população isso que eu venho dizendo. Todo e qualquer planejamento, assim como o Tony Filho me perguntou, ele passa a ir por água abaixo diante de um bloqueio tão alto como vem sendo. E lembrando, não foi um bloqueio, Tony Filho, único. Foi aquele mês e acabou. Não, são bloqueios mensais. Ficou para quantos anos? 12 meses. 12 meses. Então imagine. Um ano. Então imagine. São bloqueios mensais. Então, como eu estou dizendo a vocês aqui da rádio, a população em geral, todo e qualquer planejamento que se fizesse, não só com festas, lembrando bem, não só com eventos festivos, mas todo e qualquer planejamento que o município tenha em outras áreas, a gente está tendo que fazer toda essa reestruturação, Romário, porque esses bloqueios não estão atingindo só a festa é em agosto.
A festa é em setembro agora, né? Que a gente fez, já iremos divulgar o segundo momento, mas os bloqueios irão continuar. Não é uma tarefa fácil, não foi, como disse, um bloqueio único e acabou. Iria impactar? Iria. Imagine isso todo mês, veja. Então, assim, é uma situação que se tornou séria, é uma situação que ocorreu mediante irresponsabilidade, digo mais uma vez, irresponsabilidade de gestões anteriores, não fazendo propaganda política partidária, não fazendo propaganda agora eleitoral de forma alguma, muito menos de gestão. Mas veja, doutor Ricardo cumpre com seus compromissos perante o servidor público. Nós cumprimos na educação regência de classe, as vantagens devidas aos servidores nós cumprimos. Você parte para o hospital e para os funcionários da saúde, nós cumprimos com todas aqueles direitos trabalhistas que o servidor tem o seu direito, né? Inclusive os agentes de saúde também fizemos isso, entre outros funcionários. Então, assim, todo o funcionalismo público a gente vem cumprindo com seus direitos trabalhistas. Quer dizer, ex-gestões não cumpriram, a verdade é essa, não cumpriram, inclusive brincaram até com a cara do servidor, a verdade tem que ser dita, e gerou esse problemão agora para o município pagar a conta de gestores que não tiveram essa responsabilidade, né? Só para deixar bem claro. E na medida do possível, quem mais quer que o comércio de Cícero Dantas ele flua bastante, venda bastante, é o doutor Ricardo. Mas, como disse, temos que fazer tudo com responsabilidade. Muito bem, e essa entrevista fica disponível a partir de agora no nosso canal no YouTube, na íntegra, para que você possa acompanhar novamente. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui no oferecimento da... Sim, prefeito. Não, Romário, e para finalizar, obrigado aí pela abertura, eu queria fazer o convite, a gente falando tanto de festa, tanto de precatório, não poderia deixar de convidar a população para a nossa missa dos vaqueiros, no próximo domingo, dia 4, que já temos atrações, temos Ramon e Randinho, temos Arreio de Ouro. Então, veja, mesmo com toda essa turbulência, nós temos aqui bandas de renome nacional também, bandas de sucesso, e que vai deixar até a Missa do Vaqueiro, eu acredito que uma das melhores de toda a nossa gestão, essa próxima já do dia 4. E a Alvorada também já divulgamos amplamente várias bandas aqui, teremos a Harmonia do Samba, teremos Alcimar Monteiro, teremos aqui Vitor Fernandes, tem um Natanzinho Lima, muito pedido inclusive, viu? Esse Natanzinho Lima. Tá com a memória boa danada, né? Hein? Então, assim, com toda essa turbulência, nossas festas continuam num patamar alto, como o Cícero Dantas merece. Tá, beleza. Muito obrigado. Até a próxima.